início da pandemia, no ano passado, os corais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros deixaram de se apresentar presencialmente nos cultos, já que vários estudos internacionais apontaram os riscos de audições musicais conjuntas nesta fase. Mas isso não quer dizer que o trabalho parou. Inovadora como sempre, a IPP teve um dos primeiros grupos do país a se apresentar na versão mosaico. Nesse formato, cada coralista faz sua gravação cantando da sua casa, seguindo o mesmo tom e ritmo, e envia seu vídeo. No fim, eles são finalizados e mixados, formando um grande coral virtual. Com a chegada da pandemia, em março do ano passado, a gente teve que se reinventar. E essa plataforma de coral virtual, ela já existe desde 2009, onde cada um grava, e depois junta tudo, é feita uma edição e dá o resultado do grupo todo cantando e tocando, os instrumentistas e os coralistas. Isso é um fenômeno tecnológico, que reúne pessoas dos mais diversos lugares, onde cada um grava a sua parte no celular, no notebook. Depois a gente encaminha isso para um técnico de som e imagem e ele faz a edição final. Assim, desde abril do ano passado, nós não paramos os nossos ensaios. A gente continua online fazendo os ensaios pela plataforma Zoom. E esses ensaios dos hinos que nós fazemos, nós editamos algumas das músicas. Então, ano passado, a gente fez 5 vídeos do coral da igreja e nós fizemos 4 vídeos do coral jovem. Então, foram 9 vídeos ano passado, de março a dezembro. E nesse ano, nós já editamos um em abril, que foi o da Páscoa, e agora estamos editando esse para o aniversário, para o domingo de aniversário da igreja. Então, tem sido assim uma experiência nova, eu diria. E tem sido gratificante, porque a gente tem conseguido resultados muito felizes. E dessa forma a gente consegue continuar adorando, louvando e agradecendo ao nosso Deus. E também proclamando as boas novas do Evangelho. Então cada vídeo, quando ele fica pronto, tem sido assim uma bênção. Uma grande alegria mesmo ver o resultado, porque a gente pode sentir todo mundo junto, louvando ao nosso Deus. O coral da Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem quase 90 anos de existência e hoje conta com 60 coralistas que se dedicam a levar a palavra de Deus através da música e louvar ao Senhor nos cultos e em apresentações especiais. Pois é, você vê que o coral não parou, agora acho que está tudo certo. Vamos ver se a Laura consegue conversar com a gente. Oi, Laura, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Um prazer recebê-la aqui no nosso programa, viu? Prazer é meu. Deve ter alguma alteração de distância do som, mas eu estou ouvindo vocês muito bem. Não, agora a gente está te ouvindo também. Tá dando uns cortezinhos aí, mas essa coisa da tecnologia, essa coisa da internet, Laura, eu queria que você falasse, já aproveitando, o gancho aí dessa reportagem que mostrou que os corais aqui da IPP não pararam durante a pandemia, aproveitando essa tecnologia, a coisa do mosaico coral, eu queria que você falasse a respeito exatamente dessa tecnologia. Quer dizer, muitas igrejas acabaram lançando mão desse recurso para que os corais continuassem trabalhando, não é isso? Sim, então, essa tecnologia, ela é recente para muita gente, Não são, assim, todos que têm acesso à tecnologia de ponta. Então, tem muitos corais que o pessoal baixou lá um programa, fez bem mais caseira. Aí a gente pode ver alguns vídeos em que as vozes não se sincronizam tão bem, a imagem junto com o som, enfim. Mas foi uma forma, que o pessoal continuou ativo. Nós mesmos, na nossa igreja,
teve algumas tentativas, né, de fazer esses vídeos, foram feitos 2 vídeos assim, mas o pessoal, assim, muita gente nos corais, o que acontece? O pessoal, eles dependem de um ouvir ao outro, né? Fica um do ladinho do outro, e isso é o canto coral, né? É quando um dá apoio ao outro, a pessoa se sente segura e canta. Essa questão da gente fazer um vídeo em que você está sozinho, ouvindo somente uma gravação e cantando sozinho, não é uma coisa fácil para muitos coristas, né? Então, eu acredito que isso acabou sendo um pouquinho de desânimo, apesar que o pessoal procurou fazer, mas não é a mesma coisa do que estar junto ali presencialmente num coral. Pois é. Olha só que trabalho especial e lindo, né? E nós estamos, assim, aguardando as apresentações presenciais, o retorno nos cultos, a programação, né, para final de ano, como que tá. E é isso que nós queríamos saber um pouquinho também, como que tá essa programação, se a partir de agora já é possível ter os ensaios presencialmente, como que tá esse movimento? Sim, eu tenho ouvido algumas igrejas que estão retornando, por exemplo, o Coral da Fraternidade em Curitiba, eu tenho bastante contato com eles, porque foi um coral que eu cantei desde os 12 anos de idade, né? Uhum. Então, o pessoal fala, coral é coisa de velhinho, não é não, é só... jovem, criança, é só você ter o acesso a essa experiência desde bem pequenininho, né? A gente teve o privilégio de estar em um coral infantil em uma escola foi missionários americanos em Maringá, no Paraná. Aí eu lembro da Miss Jean, né? A gente falava, tinha a Miss Jean mais gordinha, a Miss Jean mais magra, Mrs. Jean. A Mrs. Jean mais magrinha era que nos regia. E ela fez um coral infantil, foi assim que a gente pegou esse gosto de cantar junto, né? Uhum. Então, depois entrei para o coral da Fraternidade em Curitiba, desde os 11 anos eu venho acompanhando isso. Por isso que agora, falei tudo isso só para dizer que é por isso que eu sei mais deles, né? E agora, em setembro, eles vão fazer um culto, né, já presencial, com todos, eles vão fazer, eu creio que já para 40 anos de existência desse coral, e vão fazer um culto presencial. Enfim, as atividades estão voltando, a gente vê as festividades aí do aniversário da IPB, mas ainda tem bastante gente que, eu até diria uma coisa, ter cautela nesse momento. Uhum, exatamente. A gente aprende no coral, às vezes eu lembro, né? Canta bem juntinho, só para você sentir. Às vezes a gente chegava a se encostar assim, para sentir a vibração do outro, para poder a voz se moldar ao outro. Isso é um trabalho coral, é ficar bem juntinho. Mas agora a gente precisa se afastar. Quer dizer, o que eu estou vendo nessa filmagem, eu dou glória a Deus por isso, e que Deus abençoe, que todo mundo esteja saudável, que realmente... Mas a gente nunca sabe, porque mesmo vacinados, ainda é momento de cautela, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa ter pelo menos 1,5 metro entre um e outro. Uhum. É fato, a gente precisa cuidar disso, porque quando nós cantamos, a gente projeta a voz, a gente projeta micropartículas de saliva, e cantar é um ato muito mais expansivo do que propriamente falar. Então, ainda precisa ter cautela, né? Uhum. E assim, não que eu estou falando, gente, não façam, de forma alguma. Mas fazer com toda a segurança, eu né? Mesmo... Sim. Esse é o caminho. Não, só para você saber, obviamente, essas imagens que a gente está exibindo são imagens de arquivo do coral aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sim, obviamente o coral está parado, como nós vimos na reportagem anterior, né? O coral ficou se apresentando remotamente, a gente pode dizer assim. Essas imagens que nós mostramos são as imagens de antes da pandemia, até porque está todo mundo sem máscara e tal. Os corais que estão voltando agora, o que a gente tem de informação é que estão respeitando o distanciamento, os coralistas estão usando máscara, inclusive, o que deve dificultar bastante o trabalho, né, dos coralistas.
artistas, mas enfim, eles têm que usar a máscara de proteção, enfim. Essa série de protocolos de biossegurança estão sendo seguidos à risca, a gente tem visto isso, né? Pelo menos pelas nossas igrejas, né? Pelas igrejas da denominação presbiteriana. Mas você falou de uma coisa muito importante, Laura, que é a questão do trabalho dos corais começar desde cedo, ou do trabalho com a música na igreja começar desde cedo. Essa é uma característica das nossas igrejas ou é algo que você tem visto que está se perdendo? Excetuando essa questão da pandemia, claro, nós estamos num momento de exceção. Tirando esse tempo que a gente passou agora, que foi tudo muito diferente, agora aos poucos a gente está retomando. Mas o trabalho com a música, que sempre foi muito forte, continua forte na igreja? Só mudou bastante de estilo, né? A música continua. Como que a gente vai fazer isso sem ter uma música, né? O próprio Senhor falou, cantem. Eu já até esqueci o nome, eu até falava nas minhas palestras, são acho que mais de 158 menções na Bíblia em relação ao canto, né? Então, e tocar instrumento. Então, a música na igreja nunca parou, graças a Deus. Ela tem o estilo, mas a criança ela precisa ter boas referências musicais, né? Então, assim, se você incentiva a criança a ter uma melhor sensibilidade ativa, às vezes o pessoal infantiliza até demais a música infantil, quando tem criança que já está ouvindo, eu vejo bebê ouvindo Mozart, ouvindo Wagner, que vai te dar uma sensibilidade musical muito mais aprofundada do que ficar ouvindo musiquinha que você tem uma harmoniazinha muito rudimentar, um ritmozinho muito rudimentar. Isso apequena a capacidade auditiva e de percepção musical da criança, né? Então, eu gostaria até de incentivar quem tem acesso a esse trabalho infantil. É difícil porque são poucas pesquisas, sabe, em relação ao coro infantil. Eu procurei, é complicado, pesquisas são difíceis de encontrar, mas a gente consegue, né, fazer um coro infantil em que você possa possibilitar uma melhor percepção musical às crianças. Aí elas vão crescendo com essa referência musical e vão pegando gosto de cantar junto, porque coral exige ensaio, exige você, pela vez por semana a mais, você estar na igreja para fazer o ensaio, para ouvir, para estudar as músicas. Não dá para você simplesmente entrar no grupo e ir só atrás da turma, né? Até uma coisa que eu já tinha falado antes, que esse advento dos coros mosaicos foi muito bom porque criou uma consciência que você precisa estudar em casa sozinho. Você tem que pegar o material, você tem que estudar sua música e você não pode depender de ninguém para você cantar. Então, quando você grava o seu vídeo, você não depende de mais ninguém, você está ali, né? Você, a gravaçãozinha e o celular na sua frente. E isso eu acredito muito nessa bênção que Deus vai trazer para os corais. As pessoas tendo essa consciência de que precisam estudar e chegar para o ensaio para somar, e não para subtrair, não para dar trabalho para o regente de ficar tendo que repetir 1000 vezes para as pessoas aprender a música, né? Na verdade, você tem que chegar ao ensaio com a música pronta, sabendo, e você vai somar ao grupo, vai saber como você posicionar sua voz melhor para que isso crie um todo, uma harmonia mais bonita. Olha só, Laura, eu ia fazer uma pergunta, mas você já me respondeu, então eu começo com outra. Fala um pouquinho sobre os trabalhos, né, o envolvimento, né, do trabalho da música, né, com a SAF também, aqui no Brasil. Olha, eu tenho visto, tem alguns corais femininos, até de boa qualidade. O pessoal tem me mandado alguns vídeos. A gente tem um grupo de WhatsApp só das secretárias de música. Aí o que a gente procura fazer? É um pouco difícil. Até então eu conseguia ir até os lugares e falar presencialmente,
tocar os hinos, fazer o pessoal cantar, mandar... porque, como é que eu posso dizer? Eu sou um bichinho presencial. Eu cresci fazendo música presencial junto. Então, para mim, pessoalmente, o programa chama Falando Francamente, né? Então, enfim, para mim é muito difícil essa questão online, você não ter a resposta do outro na sua frente, né? Uhum. Então, você dá esses tipos de curso online, para mim foi uma dificuldade muito grande, né? Mas eu tenho visto que as pessoas estão fazendo, e o que mais a gente procura fazer agora é incentivar o uso do nosso Inário Novo Cântico. Ali tem um tesouro de temas, de musical. A música, quando você canta um hino do Inário, a maioria das músicas foram feitas num período do bel canto, que chama o canto bonito. Então, você acaba cantando melhor só por cantar as músicas do Inário. Elas são feitas para que você possa colocar sua voz de uma forma... Então, enfim... Então, eu tenho feito esse trabalho de incentivo às músicas do Inário Novo Cântico. Quando possível, eu mando alguma coisa histórica dos hinos. Eu tenho feito também, escrito os artigos da SAF em revista, sempre buscando esse tipo de orientação, né? Porque os outros estilos musicais, a própria indústria fonográfica já faz esse trabalho, né? A gente não precisa somar a eles, mas a gente precisa manter, como a Bíblia fala, né? Não remova os marcos antigos, né? Porque eles são a nossa IPB, né? Eles são uma certa segurança para nós, né? A gente pode e deve desenvolver a partir dali, buscar modernizar os arranjos de uma forma sensível, mas nunca deixar de lado, né, os nossos marcos antigos. Então, basicamente, esse que é o trabalho que eu tenho feito com a SAF. Sempre, inclusive, sob orientação da nossa querida presidente Ana Maria, não sei se ela está nos vendo agora, mas eu mando um abraço aí virtual para ela e para todas as secretárias de música que acredito que estão nos vendo agora. Olha, não sei se a Ana tá vendo, mas tem muita gente assistindo a gente da SAF. Elas estão todas mandando mensagem para você aqui. A gente nem consegue ler todas, mas a gente sabe o quanto você é querida como secretária da Confederação Nacional de SAFs, né? Secretária de Música da Confederação Nacional de SAFs. Faço coraçãozinho para elas. Laura, daqui para frente, você falou que você não é um bichinho virtual, né? Você gosta mais do presencial. Eu também me incluo nesse seu grupo aí eu também. Tô sentindo uma falta danada de abraçar as pessoas, tô sentindo falta né? A gente está sentindo falta disso. Com o avanço da vacinação, a gente está vendo que as coisas estão mudando. Já dá para fazer planos? A Confederação Nacional de SAFs, nessa área de música, já está fazendo planos, talvez, para o ano que vem, quando a gente já tiver uma nova etapa de vacinação? Ou ainda é cedo, vocês estão indo passo a passo? O que eu tenho sentido está bem passo a passo. O que a Ana tem feito bastante é investir nessa questão tecnológica, né, da internet, para poder ter um maior acesso. Isso foi uma coisa até boa, né, porque antes tinha que viajar muito para conseguir atingir 5% do que representa a SAF no Brasil. Agora não, com a internet vai direto. Mas é mais em termos assim, de oração, de ensino, né, da comunhão virtual. Presencialmente está indo com bastante cautela. Por enquanto, a gente tem agendado o encontro da mulher presbiteriana, que vai ser em novembro do ano que vem, está marcado. Eu não estou a par e acredito que não tenha nada presencial, assim, em termos de confederação nacional antes disso. Então, realmente está com bastante cautela, mesmo porque pelo menos 60%, 70% das integrantes da SAF são pessoas de um grupo de risco, né? Então, a gente não pode colocar as irmãs em risco, embora os congressos da SAF são uma coisa de... É inacreditável o amor. Eu tive em congresso com mais de 1.300 mulheres. É inacreditável a comunhão, o amor que acontece ali. É uma coisa tão boa
Então a gente tem muita saudade mesmo, né? Mas o que eu sinto é isso, é bastante cautela. Vai passar. O que a gente... Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Mas assim, o que eu sei que está sendo feito agora é as diversas secretarias de atividade, elas estão se programando para fazer em vez de fazer várias palestras ali em cada federação, aí a gente faz uma palestra para atingir todo mundo, mas por enquanto ainda é virtualmente. Tá certo.